Então, nós vamos iniciar nossa rotina religioso e hoje é dia 23/9, a primavera já começou, né? Eu gosto muito de um versículo que tem na Bíblia, lá em Cantares de Salomão, né, que fala assim, que chegou o tempo de cantar, né? A primavera chegou, o tempo da colheita. Então, que realmente, diante de tudo que nós já vivemos, que seja um tempo de colheita em nossas vidas mesmo, né? Esse ano foi um ano diferente em todos os sentidos. Não teve um que falou assim, ó, para mim o ano foi normal. Não foi, para todo mundo ele trouxe alterações, trouxe muitas mudanças, mas o bom é saber que nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que sempre cuida de nós, né? Um Deus de novidades. Vamos lá, então, o versículo da semana primeiro. Isaías 40:31 diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Mais uma vez, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Isaías 40, versículo 31. Quando eu olho para esse versículo, quando eu leio, aliás, assim, todo o livro de Isaías, ele fala tão profundamente com a gente, parece que entende situações que nós vivemos no nosso caminhar, no nosso dia a dia, né, na nossa vida. E quantas vezes a gente não se sente cansado, não se sente desmotivado, sem ânimo para fazer as coisas, alguns até desanimam com as aulas online, e desanima quando é aula presencial, desanima quando é aula online, mas aqueles que confiam no Senhor, esse versículo diz, terá sempre novas forças. Então, o Senhor, ele é a nossa fonte de força, de segurança, de alívio, de consolo, de ajuda, né? A foto aqui da menininha aqui, da aluninha, né, fazendo um joia, nos leva a pensar nisso mesmo, né? Olha, eu confio, né? Sim, né? Com ele eu consigo vencer, com ele eu vou em frente, ele renova minhas forças e vamos que vamos, né? Estou com Deus e topei, né? Que isso realmente possa ser uma verdade em nossas vidas e todos os alunos do oitavo ano. Ano que vem vai ser um desafio para vocês, né? Nono ano. E eu creio em nome de Jesus que vocês terão as suas forças renovadas, ânimo renovado, confiança renovada, fé renovada, e vão vencer cada tentação, né? Cada provação que vier na frente. Então vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor está sempre conosco, o Senhor nos guarda, nos livra de todo o mal, como nós aprendemos na oração do Pai Nosso, onde somos levados também a orar pedindo para que o mal se afaste de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia, Senhor. Afaste de nós as tentações, afaste de nós o desânimo, a preguiça, o cansaço, e que nossas forças sejam renovadas a cada dia no Senhor. Os que confiam no Senhor recebem novas forças, e nós confiamos em Ti, entregamos nossas vidas em Suas mãos, a direção do nosso caminho também nas mãos do Senhor. Abençoe nossa família, nossa casa, nossos amigos, nossos irmãos. Abençoe nosso dia a dia e ajude-nos, Senhor, porque Tu és a nossa fortaleza. Pedimos mais uma vez pela saúde da Dona Madalena, por todos os funcionários da nossa escola, todos os professores, todos os alunos, e todos sejam guardados debaixo das suas asas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Temos uma tarefinha, né? Ninguém chegou ainda, mas vamos lá, vamos seguindo, né? Temos uma tarefinha, vou corrigir com você, aí nós vamos entrar no assunto da aula, tá? Então, a tarefinha que ficou para nós corrigirmos, não sei se você fez, chegou a fazer? Essa aqui. Vamos lá. Você já sabe, né, que as tentações não procedem de Deus. Nós falamos, aula retrasada, sobre o que passou na vida de Davi, a tentação que veio sobre Davi, e aqui tem uma pergunta relacionada a isso. Olhando a vida de Davi, ele poderia ter evitado? Como? Então, ele passou por uma tentação bem complicada, né? Foi a questão lá do adultério, que depois levou ele a mentir, levou ele a fazer algumas armações, e até mesmo cometer o homicídio lá, né? Levou o Urias a morrer, e foi uma situação difícil.
Depois de tudo isso, é óbvio, né, Davi, ele se arrependeu, ele foi diante de Deus, ele rasgou seu coração e Deus perdoou. Deus, ele nos perdoa todos os pecados quando nós nos arrependemos e chegamos diante dele com o coração arrependido, querendo mudança. Mas a pergunta aqui é, olhando toda aquela trajetória de Davi, ele poderia ter evitado isso? Sim ou não? E se sim, como? Então eu vou dar a resposta, tá? Ele poderia ter evitado sim. Primeiro, não era para ele estar ali, era para estar na guerra. E ele ficou ali. E como diz aquele ditado que a gente já conhece, né, que a mente vazia é a oficina do diabo, ele era para estar ocupando a mente dele com as coisas, né, de Deus, em conquista, naquilo que Deus colocou, na função que Deus colocou ele como o rei, e como o rei ele deveria estar na guerra. E a mente dele estava vazia, o diabo aproveitou a situação, né? Então, como que ele poderia ter evitado? Fazendo o que era para ser feito, indo para a guerra. Ou então, se ele não fosse, quando ele viu aquela mulher, ele poderia ter evitado o quê? De olhar para ela, saísse dali, entrasse para o palácio dele, né? Essa seria uma forma dele evitar cair naquela tentação. Então, aqui ele teria dois escapes, né? Primeiro, estar na guerra porque era lugar de estar, e segundo, né, não olhando aquela mulher, porque olhando para ela, o que aconteceu com ele? Bem-vinda, Sara. Estamos fazendo a correção da atividade da aula passada, tá, minha linda? Então, o que aconteceu com ele quando ele olhou para aquela mulher, para Betseba? A cobiça tomou conta dele e ele mandou chamar, trazer aquela mulher, mesmo sabendo que quando falaram para ele, quando ele perguntou quem é, falaram, né, que ela era a esposa de Urias. Mesmo assim, mandou trazer a mulher. Então, ele poderia ter evitado. Letra B. Copie da sua Bíblia, João 16:33. E baseado nesse versículo, como podemos vencer as tentações? Então, aqui, vocês leram lá, né? João 16:33, eu vou ler aqui também. Aí vocês só confirmam, por favor, a resposta de vocês. Diz assim, em João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, aqui estão as palavras de Jesus, quando ele já começa a falar para os seus discípulos, preparar o coração deles para o que ia acontecer, né? E aí, então, baseado nesse versículo, como nós podemos vencer as tentações? Podemos vencer as tentações, como diz aqui, unidos em Cristo e com ânimo, tá? Então, quando as tentações vierem, não desanima não. Fala, né, não precisa disso. Então, com ânimo, você consegue vencer as tentações e unido em Cristo, tá? Letra C, na oração do Pai Nosso, aqui, peraí, que caiu a conexão. Na oração do Pai Nosso, por que Jesus citou? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Às vezes, algumas coisas que nós fazemos, especialmente a oração do Pai Nosso, nós não podemos fazer de forma mecânica. Nunca façam uma oração de forma mecânica, tá? Porque a oração, ela é um momento de você conversar com Deus, de você falar como você fala com um amigo. Você usa para conversar com seus amigos palavras assim já mecânicas, palavras que já assim, como que eu vou dizer para vocês? Palavras já planejadas e é aquilo sempre dá para cumprir um protocolo? Não, né? A gente conversa, a conversa vai fluindo, vem novos assuntos e assim vai. Então, na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos diz ali para não nos deixar cair em tentação, ele está dizendo que nós teríamos situações como essas em nossas vidas, mas aqui está pedindo para que Deus dê discernimento, dê uma direção para não entrar nessas armadilhas, tá? Não nos deixeis cair em tentação, não nos deixe entrar, mesmo que seja aparentemente atrativo aos nossos olhos, como foi para Davi atrativo olhar aquela mulher tomando banho, desejar aquela mulher, e aí aconteceu tudo que você já conhece, nós vimos na aula passada. E tantas outras tentações, né? Jesus venceu as tentações que Satanás colocou diante dele lá no deserto. E sabe o que eu acho interessante? Diante daquelas 3 tentações que Jesus passou, eu não lembro qual dos evangelhos que está relatando, que diz assim no final, né? E o diabo saiu até e foi esperar um momento oportuno para tentar Jesus mais uma vez, para tentar acabar com o plano da salvação. Então ele não desiste.
Ele sempre vai tentar colocar em nosso caminho tentação. Então, não deixe de cair em tentação. Passou uma vez, não quer dizer que nunca mais vai ter. Sempre teremos tentações, tá? Mas livra-nos do mal. A tentação, ela traz para nós muito mal. Ela traz o pecado, e se o pecado não gerar o arrependimento, nós temos algo bem complicado na nossa vida, tá bom? Então, essas são as respostas. Agora nós vamos para a nossa aula de agora. Espero que tenha dado tudo certo, tenham feito certinho. A aula de hoje, primeiro eu quero mostrar para vocês dois números. Aí vocês vão me dizer o que vocês acham, o que tem a ver esses números aqui, tá? 5.000, deixa eu tirar aqui, peraí. Vamos lá. E 20.000. Aí aqui uma pergunta, consegue imaginar a que se refere esses números? Tá? Esse número não tem nada a ver com salvação, tá? Pecado, nada disso, tá? 5.000 e 20.000. Aqui, segundo estudos, se refere a um número de palavras faladas em um dia por homens e por mulheres. Quem vocês acham que falam 5.000 palavras por dia, homem ou mulher? E 20.000? Acho que a resposta é unânime, né, Sara, né, João? Não tem jeito não, né? Acho que a resposta é uma só. Os homens, eles falam cerca de 5.000 palavras por dia, e as mulheres falam 20.000 palavras por dia. Ah, mas quem não pode dizer, que mulher fala demais, que eu já sabia disso, que não sei o que não, tá? Aqui a questão que nós vamos levar em consideração a aula não é a quantidade de palavras, mas o que é falado, o que essas palavras podem gerar. Eu acho que nesse período de pandemia, que vocês estão falando bem pouco, vocês estão, né, acumulando ali bastante palavras para depois colocarem em prática, né, que não usaram tudo, não. Então, vai ter muita coisa para falar quando nós formos liberados dessa situação que nós estamos vivendo. Você já imaginou isso? Que teria tanta coisa assim, né? Tanta palavra que você diz? Eu não imaginaria nunca que eu falava tudo isso de palavra por dia, né? Eu acho que eu estou falando até o dobro, porque não tem condição, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma imagem para vocês verem. Olha aqui, nós temos a imagem de um ouvido, né? E a imagem de uma boca, tá? Essas imagens, elas nos trazem uma mensagem. Essa imagem aqui de cima, que tem essa boca com essa língua praticamente com vida própria, é o que nós vamos falar hoje, tá? Vamos trazer dentro da carta de Tiago, né, algumas lições para nós acerca disso. Ouvir e falar. Então, vamos lá. Copiem o tema. Ouça mais, fale menos. E por incrível que pareça, eu estou com 2 alunos aqui que são bem comedidos nas palavras, né? Vocês são pessoas que, pelo que eu vejo, não são de falar demais, são tranquilos, né? São reservados no falar, né? No presencial com vocês lá, pensa que a gente não percebe, a gente começa a analisar todos, né? E vejo que vocês são bem comedidos. Mas vamos aprender um pouquinho sobre isso. Tiago 1,19. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, lembra do ouvido? Mais tardio para falar e lento para se irar. Mais uma vez, a toda pessoa esteja pronta para ouvir. Então, aqui nós temos três condições, tá? Prontidão para ouvir, ou seja, né, ouvir mais. Tardio para falar, ou seja, né, demorar um pouquinho mais, pense antes de falar. E terceiro, lento para se irar. Há situações onde nós agimos assim, bateu, levou, falou, respondi. Já perceberam? Se vocês não são assim, vocês já viram ou convivem com pessoas que não pensam em falar, né? Já bateu, ó, toma na lata, tá? Então, Tiago, ele é uma das cartas mais diretas da Bíblia. Um dos assuntos que o autor trata claramente é o problema do uso da língua. Gente, ele fala em vários versículos, são 5 capítulos em Tiago. Nesses 5 capítulos ele fala muito sobre tomar cuidado com o que você fala, sabe? Por isso que eu disse ali no início, não é a quantidade de palavras ditas, mas o que essas palavras trazem. O que essas palavras representam na vida do outro, na sua mesmo, tá? Então, tem um versículo lá na frente, no capítulo 3, que ela é muito forte.
tão forte quanto esse aqui do capítulo 1, mas essa ele faz uma comparação da língua com um navio. Então ele começa falando assim, vê se vocês vão lembrar, se vocês já viram. Fala assim que um navio, ele é grande. Vamos imaginar um navio enorme. E mesmo grande como ele é, um leme, que perto do navio é algo pequeno, né? É um instrumento pequeno, consegue direcionar o navio, né? Ele dá a direção lá, o comandante, como é que chama lá, quem está no barco, lá no navio, é comandante mesmo, né? Então ele está lá, no leme, ele direciona, vamos para cá, vamos para lá, olha só que interessante. Então, ele sendo um instrumento pequeno diante do barco, que é grande, ele direciona. E aí Tiago fala, a língua é a mesma coisa. A língua ela é um membro pequenininho dentro do nosso corpo, mas com um poder de fazer coisas grandes, tanto para o bem quanto também para a destruição. Aí ele fala sobre a questão, também compara com queimadas. Todo mundo tem visto nos jornais, bem-vindo, João, tem visto nos jornais a questão da queimada no Pantanal. E, gente, olha, eu fico triste de ver aqueles bichinhos queimados, sofrendo, mas só de pensar que tudo aquilo começou com uma fagulha pequena, já pensou nisso? E olha o que se tornou. E a língua é a mesma coisa. Se ela não for usada de forma correta, uma palavrinha que você disser pequenininha assim pode causar um estrago enorme. Por isso que nós temos que ter esse versículo de Tiago sempre em mente, sabe? Seja pronto para ouvir, tá? Ouça bem, né? Demore um pouco mais para falar, pense primeiro no que você vai falar e se estar lento para se irar. Não fique bravo, não tenta argumentar com palavras que também possam vir a magoar, tá? Aí aqui eu tenho, quais as consequências de não ouvir o próximo? Quais os benefícios de ouvir? Tem um teste para vocês fazerem aqui depois, com vocês mesmos, tá? Não precisa ninguém me responder, eu quero que vocês só se autoanalisem, tá? Então nós vamos ver as consequências, né? Os benefícios de ouvir uma pessoa e as consequências de você não ouvir alguém. Vamos lá. Ouça mais e ouça primeiro. Então, a importância de ouvir, né? O conceito de ouvir está ligado a dar atenção. Está presente em mais de 1.400 versículos em toda a Bíblia. Sempre que Jesus trazia um ensinamento, lá na carta de Apocalipse, quando ele escreve na carta, né, o livro de Apocalipse, as cartas que estão lá em Apocalipse para as igrejas, todas elas dizem assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra da parábola lá também dos dois construtores? Diz assim, aquele que ouve a palavra e pratica é assim, aquele que ouve e não pratica é daquele outro jeito. Então, ouvir está relacionado, está ligado a dar atenção. Quando você para ouvir alguém, ó, se eu coloquei uma orelha no início lá, quer dizer que eu vou dar atenção para quem está falando, eu vou assimilar. Existe coisa mais chata do que você estar conversando com alguém e a pessoa está assim, ó. Ou então, eu nem olho pra você, tá? No dia que tá, só fala assim, e tá no celular. Existe coisa mais chata que isso? A gente perde totalmente a vontade de conversar com quem tá assim, né? Então, ouvir é dar atenção. Escutar é diferente, tá? Então, em toda a Bíblia, nós podemos ver mais de 1.400 vezes a palavra ouvir, ou seja, coloque atenção, dê atenção ao que o Senhor está dizendo para vocês. Ouça o próximo. Quais são os benefícios de ouvir alguém? Ouvir alguém demonstra o quanto você se importa com o outro. Sabe, nesse mundo onde nós estamos vivendo, as pessoas pouco têm se importado, estão olhando muito mais para si do que para o próximo. Quando você para ouvir alguém, você faz a diferença. Faz total diferença. Sabe, às vezes você nem precisa falar nada. Só empresta o seu ouvido. Escuta uma pessoa para você ver quanto é importante, quanto ela vai se sentir importante, né, diante de tudo isso. Existem um número, vocês devem, eu não sei qual é esse número, mas eu sei que tem. É um número que as pessoas ligam quando elas estão muito angustiadas e elas, SOS vida, praticamente isso, tá? E elas querem fazer algo terrível contra si próprias. Então elas ligam nesse número e a pessoa não fala nada do outro lado, ela só escuta. E só o fato dela estar sendo ouvida já muda a atitude daquela pessoa tentar tirar a sua vida. Olha a importância de ouvir, gente. Agora eu quero que vocês façam esse teste com vocês, tá? Cada um se autoanalise agora. O que você sabe sobre os seus amigos mais próximos? Você tem parado para ouvi-los? O que você sabe sobre eles?
E sobre os seus pais, você tem ouvido o que eles dizem, tá? Você para ouvir o que seus pais estão falando para vocês, ou só fica, tá bom, já vou, tá. Como que é? E olha aqui, ó, você sabe dos sonhos, das lutas, das tristezas, das alegrias que eles experimentam? Se a resposta for não, é sinal de que você não aprendeu a ouvi-los. Isso aqui é forte, né? Às vezes a gente não sabe quais são os sonhos de quem está do nosso lado. Seu irmão, quem tem irmão? Você sabe os sonhos do seu irmão? Você sabe as lutas que ele tem passado? Tristeza, alegria, vocês compartilham isso? Eu não tenho essa intimidade. E seus pais? Ah, meus pais, eles têm um sonho de um dia a gente mudar daqui, tem um sonho de fazer um concurso, tem um sonho de não sei o quê. Então você conhece um pouco. Agora, se a resposta for não para essas perguntas, vamos parar e ouvir? Vamos dar atenção para o próximo? Para quem está bem próximo da gente, muito próximo, tá bom? Então vamos lá, seguindo para frente, para trás não vamos. Ouça a Deus. Então é importante eu escutar o outro e muito mais ainda ouvir Deus, tá? É importante ouvir o próximo, mas é mais importante ouvir a Deus por meio de sua palavra. Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra. A continuação dele é para não pecar contra ti. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu dou atenção, eu guardo no meu coração, eu tenho muito mais chance de não cometer um pecado, de não pecar contra o Senhor. Isso é o quê? Ouvir a Deus, pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, escolha. Olha, hoje em dia nós temos tantas versões para a Bíblia. Essa aqui que eu estou na minha mão, ela não é minha, é da minha filha, ela é na linguagem de hoje, ela é uma linguagem um pouco mais fácil de você entender. Então procure uma linguagem que você tenha mais facilidade de entendimento e guarde a palavra no seu coração. Pare para ouvir Deus, tá? Você tem ouvido Deus falar com você pela leitura da Bíblia? Sim? Tá? Então, seguindo. Fale menos e pense primeiro, ainda relacionado ao nosso versículo lá de Tiago, né? Que eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ouvir mais, eu tenho que ser tardio no falar, né? E lento no irar. Então, com frequência, nós não conseguimos ouvir primeiro antes de falar. Nós falamos sem pensar. Ainda mais se alguém chega falando alto, chega gritando, aí, assim, alguns já respondem na lata, já falam sem pensar, já ofendem, já vêm com palavras, né, que denigrem a imagem da pessoa. Então, seja tardio no falar, diminui. O que acontece quando você demora um pouco mais para falar? Quando você diminui a possibilidade de erro, tá? Você evita conclusões precipitadas e você pode abençoar o outro com palavras pensadas, mesmo se aquela pessoa vier te ofender. Então, não rebate com ofensa, não. Então, na próxima prova, eu perguntar assim, ó, qual a vantagem de ser tardio no falar? Você pode colocar isso aí. Diminui a possibilidade de erro, porque se eu penso antes de falar, eu tenho menos chances de errar, né, de cometer, né, de falar palavras pesadas. Evita conclusões precipitadas, né, ou seja, eu não vou pensar primeiro. Então, quando acalmar, quando baixar aquele momento, né, aquele nervosismo, eu vou entender, talvez, que aquilo que falou nem tinha todo aquele peso. Então, espera, não responde na hora, não. E abençoa com palavras pensadas. Você pode depois amenizar a situação com palavras claras, com palavras, né, mais mansas, e aí, olha, desarma totalmente aquele que está nervoso, tá? Então, nós vamos encerrando por aqui. Peraí, mais um pouquinho aqui, isso aqui, ó. É uma atividadezinha para vocês. Aqui eu fiz em forma, tá, de uma tabela, mas não precisam fazer assim não, por favor. Então, ó, o sábio rei Salomão deixou alguns princípios. Leia os textos e descubra. O primeiro eu já fiz, tá? Provérbios 10:19. Vou ler aqui para vocês o que diz em Provérbios 10:19, tá? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler esses textos todos escritos por Salomão e vão tirar desse texto as lições. Então, o princípio é o quê? O ensinamento principal de tudo aquilo ali, tá? Deixa eu só abrir aqui. Provérbios, Eclesiastes, Provérbios. O 10:19, para vocês verem como que eu tirei esse princípio aqui. Olha o que diz em Provérbios 10:19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar.
Se você é sábio, controle a sua língua. Então, lendo esse texto, o que eu tirei de princípio? Falar com moderação e prudência. Como assim? Porque esse versículo fala que quanto mais eu falo, eu estou mais perto de pecar. Se eu falo demais, eu estou mais perto de pecar, né, com as minhas palavras. E se eu sou sábio, eu vou controlar a minha língua, ou seja, eu vou falar somente o necessário, com moderação e com prudência. Então, isso foi o que eu tirei desse versículo de Provérbios 10, 19. Aí vocês vão ler esses outros 3 versículos, de Provérbios 16, 21, Provérbios 23, 16 e Provérbios 31, 26. Vocês podem colocar assim um embaixo do outro, não precisa ser como eu fiz aqui, não, até mesmo para ter espaço para vocês escreverem, tá bom? Então, vamos copiar. E quem não tem Bíblia sabe que pode recorrer ao Google, né? E fazer a leitura desses 3 textos. E na próxima aula nós vamos fazer a correção deles. E nós vamos falar também um pouquinho sobre um outro personagem. Nessa questão do falar também, sabe? De falar na hora certa, falar na hora errada. Aí vocês vão ver de quem nós vamos falar. Terminando de copiar, avisem, tá? Aí a gente já encerra a nossa aula. Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Ou escrever alguma coisa também? Não tem nenhum problema, tá? Às vezes vocês não querem falar por aqui, mas podem escrever lá que eu leio. E se puder dizer de quem é e a gente poder conversar sobre isso, coloque um joinha se vocês terminarem de copiar, por favor. Deixa eu abrir esse texto desse provérbio 16. Ó, tá, a Sara terminou, o João terminou, certinho aí. O outro João. É o João Antônio, esse Joãozinho? Se for, coloca um joinha para saber se é você, João Antônio. Provérbios 16, 21. Muito bom esse versículo do Provérbio 16, 21. Que lindo. Parece com vocês, sabia? Pronto, João. Vocês já podem já procurando esses versículos, tentando já resolver, né, responder. Vocês ganham tempo. O, o João Pedro já fez a prova, né, de hoje. Vocês sentiram alguma dificuldade, Sara, João, com relação à prova? Porque é um assunto que nós já vimos há bastante dias, né? Mas olha, como eu disse para o João, eu considero bastante o que vocês escrevem. Então, aquela primeira questão que vocês vão responder com suas palavras, dentro do que nós estudamos sobre os amigos de Jesus, e colocar um exemplo, escolham uma daqueles itens, nós conversamos bastante sobre isso, quem anotou vai ter anotado no seu caderninho tudo certinho, pode até recorrer a ele, mas se você não anotou, pense nas pessoas que passaram pela vida de Jesus, que nós conversamos em aula, e qual se encaixa num daqueles itens colocados ali, e que vocês podem conversar, falar um pouquinho sobre o que você entendeu, tá? Certinho? Vou voltar lá para a tela principal para a gente se despedir, pode ser? Pode, João? Joãozinho? Pronto, voltei aqui, tá, gente? Nenhuma pergunta? Tudo certo? Então tá bom, então eu vou entender que tá tudo certinho, né? Pensaram bem, né? Entenderam certinho a questão de a gente ouvir, né? Ouvir mais, pensar um pouco antes de falar. Como eu disse no início da aula, vocês têm uma característica muito tranquila, mas com certeza nós conhecemos pessoas que não pensam na hora de falar. E quando falam, usam palavras assim que depois até pode até se arrepender do que disse, mas aquelas palavras podem ter trazido mágoas no coração do outro, trazer brigas, intrigas, né? Até mesmo assim, um falar mais com o outro. Então, é sempre bom ter esse versículo em mente, né? Ouça primeiro, seja tardio no falar, pense antes, olha as vantagens de ouvir a pessoa e
lento ao se irar, ou seja, ficar bravo. Quando começa a discussão, a ira vem e aí pode levar a situações muito piores, tá bom? Então, gente, vamos encerrar aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Deus abençoe e que vocês tenham bons êxitos nas provas que estão fazendo, tá? Beijo para vocês, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.